Quando abri aquela porta no porão, entendi que não era eu a maldição da família. Encontrei as provas do que fizeram com meu irmãozinho. Naquela mesma noite, minhas mãos se tornaram o instrumento da justiça que ninguém mais faria. Boa tarde, meus queridos. Sou Gertrudes Oliveira, mas todo mundo aqui me chama de Dona G. Tenho 72 anos e, bem, meu endereço atual não é dos mais comuns. Moro em Jataí, uma cidade bonita lá do interior de Goiás, mas não na parte que vocês conhecem. Eu vivo no Instituto Penal Feminino há quase 60 anos. Sim, uma prisão. Mas não se assustem. Eu não me assustei quando cheguei, e olha que era tudo muito diferente naquela época. Minha vidinha aqui tem uma rotina tranquila. Meu passatempo preferido é a leitura. Ah, como eu amo meus livros! A biblioteca daqui não é grande coisa, mas sempre dou um jeito de conseguir livros novos com as assistentes sociais ou com as visitas de outras detentas. Já li de tudo um pouco: romances, biografias, livros de história, mas tenho um carinho especial por poesia. Palavras bem colocadas me transportam para além destes muros cinzentos. À noite, quando abre o pátio para o banho de sol, ou melhor, banho de lua, eu gosto de sentar num cantinho e olhar para o céu. É incrível como as estrelas continuam brilhando, mesmo para quem está presa. Fico ali, quietinha, pensando na vida, nas voltas que o mundo dá, nas escolhas que fizemos e nas que foram feitas por nós. Comecei a gostar de ler aqui mesmo, na prisão. Antes, eu mal tinha tempo. Ou talvez não tivesse paz de espírito para me concentrar nas letras. Foi uma professora voluntária, a Elvira, que me ensinou o prazer da leitura. Eu já sabia ler, claro, mas não sabia viajar através dos livros. Ela me disse uma vez: Gertrudes, enquanto sua mente puder viajar, nenhuma cela vai te prender de verdade. E não é que ela tinha razão? Estou sentada agora na minha caminha, nesta cela pequena, mas organizada. Tenho uma mesinha improvisada com caixotes onde guardo meus tesouros. Alguns livros, umas cartas antigas, um caderno onde escrevo meus pensamentos. As paredes são de um verde desbotado, mas enfeitei com alguns recortes de revista. Dá para tornar qualquer lugar mais acolhedor quando nos esforçamos um pouquinho. E vocês, meus queridos que estão me assistindo neste exato momento, me façam um favor? Se esse vídeo tocar seu coração, deixe um like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a nossa história a chegar a mais pessoas. E me conta nos comentários, de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está me assistindo? Está tomando seu cafezinho da manhã, almoçando ou já se preparando para dormir? Eu imagino vocês do outro lado, e isso me faz sentir menos sozinha nessa minha jornada. Hoje vou contar uma história que guardei por muito tempo. É sobre como um erro pode se transformar em justiça. Sobre como às vezes precisamos atravessar o inferno para encontrar algum tipo de paz. Não é uma história bonita, mas é a minha história. E talvez, só talvez, ela possa servir de alerta para alguém que precisa. Nasci em Gurupi, lá no Tocantins, quando aquilo ainda era norte de Goiás, antes da divisão do estado. Estamos falando de 1953, tempo em que as coisas eram mais simples, mas também mais duras. Meu pai, Juvenal Oliveira, trabalhava na extração de minério. Era um homem alto, de mãos grossas como couro velho, sempre com aquele olhar distante, como quem enxerga algo que ninguém mais vê. A minha mãe, Zenaida Oliveira, era costureira de mão cheia. Fazia vestidos que as mulheres da região disputavam, principalmente para festas de casamento e aniversários. Tinha o rosto fino, cabelos sempre presos num coque apertado e um jeito de andar que parecia que estava sempre com pressa, mesmo quando não estava. Nossa casa ficava na parte mais afastada da cidade. Era uma construção simples, de telha antiga e chão batido nos fundos. Tínhamos um quintal grande, com algumas galinhas, um pé de manga e outro de goiaba que meu pai plantou quando cheguei. Para a criança ter o que comer, ele dizia, mas aquelas árvores pareciam mais decoração do que alimento. Ninguém na casa me incentivava a pegar as frutas, como se não fossem para mim. A vida em casa tinha uma rotina que não mudava muito.
Eu acordava com os primeiros raios de sol entrando pela janelinha do quarto, que dividia com meu irmão Dário, 5 anos mais novo que eu. Ah, o Dário! Um menino miúdo, de olhos grandes e curiosos, que parecia ver o mundo como um lugar mágico. Enquanto eu já tinha aprendido, desde cedo, que magia não existia naquela casa. Antes de ir para a escola, eu ajudava a mãe a preparar o café. Depois, era a caminhada de 20 minutos até a escolinha municipal. Eu gostava daquele trajeto. Era o único momento do dia em que sentia algo parecido com liberdade. A escola era simples, com 3 salas apenas, mas a professora Olívia me tratava com um carinho que eu não conhecia em casa. Foi ela quem percebeu que eu tinha facilidade com as letras e me emprestou os primeiros livros. Depois da aula, eu voltava para ajudar minha mãe nas tarefas de casa. Lavar roupa, varrer, cuidar do Dário. O menino era frágil, tinha nascido com problemas de saúde. Respira errado, dizia meu pai, como se o simples ato de respirar pudesse ser feito de forma errada. Mas eu sabia que não era culpa do Dário. Ele tinha o que chamavam de sopro no coração, precisava de cuidados especiais. À noite, quando meu pai voltava do trabalho, a casa ficava diferente. O ar parecia mais pesado, como se carregado de uma tensão invisível. Jantávamos em silêncio, apenas o tilintar dos garfos no prato. Se Dário tossisse durante a refeição, meu pai batia na mesa. Esse menino veio com defeito, ele murmurava, como se falasse com a comida. As noites eram o pior. Depois que as luzes se apagavam, as paredes da casa pareciam sussurrar. Várias noites eu ouvia passos no corredor. Depois, a porta do quarto de Dário se abria. Minha mãe dizia que ia verificar se ele estava respirando direito. Mas os gemidos que eu ouvia não pareciam de cuidado médico. Muitas vezes, eu colocava o travesseiro sobre a cabeça para não ouvir. E quando não conseguia mais suportar, eu saía escondida para o quintal, me sentava debaixo do pé de manga e contava estrelas até meus olhos pesarem. As brincadeiras de infância para mim eram diferentes. Enquanto as outras crianças brincavam de roda ou boneca, eu brincava de médica com Dário. Não era uma brincadeira comum. Era minha forma desesperada de tentar confortá-lo depois dos exames que nossos pais faziam quando achavam que ele não estava bem. Eu fingia que tinha poderes mágicos para curá-lo. Passava a mão de leve onde ele dizia que doía e cantava baixinho músicas que inventava na hora. Na escola, eu tinha poucas amigas. A Ivonete e a Durvalina eram as únicas que se aproximavam. As outras meninas pareciam sentir algo estranho em mim, como se eu carregasse uma nuvem escura. Uma vez, ouvi a mãe de uma colega dizer: "Não brinque com aquela menina. Tem algo errado com aquela família." E tinha mesmo, só que ninguém fazia nada. O padre da cidade, seu Eustáquio, uma vez me chamou depois da missa e perguntou se estava tudo bem em casa. Eu quase contei. Mas naquele exato momento, meu pai apareceu na porta da sacristia, com aquele olhar que eu conhecia bem. O olhar que dizia: "Se abrir a boca, vai ser pior." Então eu sorri e disse que estava tudo bem, que só estava cansada porque tinha ajudado muito em casa. O pior dia da minha infância foi quando completei 10 anos. Não houve festa, nem bolo. Apenas meu pai me chamou na sala e disse: "Agora você já está grande o suficiente para entender algumas coisas." Foi a primeira vez que ele me chamou de erro. Disse que eu tinha nascido para trazer desgraça para a família, que desde o meu nascimento só tinha acontecido coisa ruim, inclusive o nascimento do Dário, com defeito. Aquela noite chorei até adormecer e sonhei com um lugar longe, muito longe de Gurupi. Um lugar onde ninguém me chamava de erro, onde Dário podia respirar sem dor, onde as mangas do quintal eram para serem comidas e não apenas olhadas. Mas quando o sol nasceu, eu ainda estava ali, no mesmo quarto, na mesma casa, com o mesmo peso sobre os ombros. E foi assim que passei minha infância, entre sussurros nas paredes, olhares cortantes do meu pai, silêncios da minha mãe e a respiração difícil de Dário. Cada dia era sobreviver até o próximo. Cada noite era esperar que o amanhecer chegasse logo. E no fundo do meu coração,
Uma pergunta que nunca tinha coragem de fazer em voz alta. Se eu era o erro, por que parecia que eram eles que estavam fazendo tudo errado? Foi quando eu completei 14 anos que as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas em casa. Dário, com seus 9 aninhos, estava cada vez mais frágil. O sopro no coração parecia piorar, embora nunca tivéssemos visto um médico de verdade. Meus pais diziam que sabiam cuidar dele melhor que qualquer doutor da cidade. Uma tarde de julho de 1967, voltei da escola e percebi um movimento diferente. Um carro que nunca tinha visto antes estava parado na frente da nossa casa, coisa rara em Gurupi naquela época. Era um homem de terno, conversando em voz baixa com meu pai na varanda. Quando me viu chegando, meu pai fez um gesto brusco com a mão, mandando eu entrar pela porta dos fundos. Obedeci, como sempre fazia. Pela janela da cozinha, vi que o homem entregou uma maleta a meu pai. Parecia pesada. Depois, os dois apertaram as mãos, como quem fecha um acordo importante. Quando o carro partiu, levantando poeira na estrada de terra, meu pai entrou com aquele sorriso raro nos lábios, o tipo de sorriso que só aparecia quando algo o agradava muito. "Zenaida, chegou o que precisávamos!" Ele gritou, indo direto para o porão. Sim, nossa casa tinha um porão. Um lugar úmido e escuro, com uma porta sempre trancada. Meu pai dizia que guardava ferramentas e coisas perigosas lá, por isso ninguém podia entrar. Mas naquela noite, os dois passaram horas lá embaixo. O que mais me assustou não foi o tempo que passaram no porão, mas o silêncio que veio depois. Normalmente, à noite, eu ouvia os gemidos de Dário através da parede fina que separava nossos quartos. Naquela noite, nada. Um silêncio pesado, como se o ar tivesse sido sugado da casa. Na manhã seguinte, quando perguntei sobre Dário, minha mãe apenas disse: "Está descansando, melhor não incomodar." 3 dias se passaram assim. 3 dias sem ver meu irmão. Eu perguntava, insistia, e sempre recebia a mesma resposta: "Está descansando." No quarto dia, enquanto arrumava a cozinha depois do almoço, ouvi uma conversa entre meus pais. Eles estavam no quarto, com a porta entreaberta, e não perceberam minha presença no corredor. "Acho que não está funcionando, Juvenal", minha mãe dizia, a voz trêmula. "Tem que funcionar. O homem garantiu que era isso que precisávamos. Mas olha como ele está, pior do que antes. É a adaptação. O corpo dele está se acostumando. E se alguém descobrir? A escola já está perguntando." Meu pai baixou a voz a um sussurro furioso. "Ninguém vai descobrir nada. Já falei na escola que ele está com sarampo. Compramos tempo. E se der errado, bem, a culpa é dela mesmo." Naquele momento eu entendi que a ela era eu, o erro, a causa de tudo de ruim, a maldição. À noite, depois que meus pais finalmente foram dormir, criei coragem para ir até o quarto de Dário. A porta estava trancada, novidade que me assustou. Colei o ouvido na madeira e chamei baixinho: "Dário? Sou eu, Gertrudes. Você está bem?" Um silêncio longo seguiu, e então, quando já ia desistir, ouvi um gemido fraco. Tão fraco que poderia ser apenas o vento. Mas não era. Era ele. "Dói, Tude." "Dói muito", ele sussurrou, usando o apelido que só ele me chamava. "O que dói, Dário? O que eles fizeram com você?" "Não sei. Tem um negócio no meu braço. E eles filmam." "Filmam?" Aquilo não fazia sentido. Que filme? Por que filmar um menino doente? Antes que pudesse perguntar mais, ouvi passos no corredor. Corri para meu quarto e fingi dormir, o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. No dia seguinte, durante o café, notei que minha mãe tinha olheiras profundas. Meu pai parecia nervoso, checando o relógio a todo momento. "Vou precisar que você vá direto para casa depois da escola hoje", ele me disse, sem olhar nos meus olhos. "Sua mãe e eu temos que ir a Araguaína buscar uns remédios para seu irmão. Voltamos amanhã." Aquilo era estranho. Eles nunca me deixavam sozinha em casa antes. Mas concordei, vendo ali uma oportunidade. Na escola, não consegui prestar atenção em nada.
A professora Olivia até me perguntou se estava tudo bem, notando minha distração. Quase contei a ela, quase pedi ajuda. Mas as palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça. A culpa é dela mesmo. E se fosse verdade? E se Dário estivesse sofrendo por minha causa? Quando voltei para casa, o carro dos meus pais já não estava lá. Entrei devagar, o silêncio pesando como chumbo. Fui direto ao quarto de Dário, mas a porta continuava trancada. Chamei seu nome várias vezes, mas não houve resposta. Foi então que notei algo. A porta do porão estava destrancada. Um fino raio de luz escapava pela fresta. Meu coração acelerou. Em todos os meus 14 anos, nunca tinha estado naquele porão. Era proibido. Perigoso. Desci os degraus de madeira devagar, cada passo fazendo o assoalho velho ranger. O cheiro foi a primeira coisa que notei. Um cheiro forte de produtos químicos, misturado com algo doce e podre. A luz vinha de uma lâmpada fraca pendurada no teto. O porão não era grande, mas estava organizado como uma espécie de, não sei bem explicar, como um consultório improvisado. Havia uma maca no centro, com correias de couro nas extremidades. Uma mesa com instrumentos que nunca tinha visto antes. Vidros com líquidos de cores estranhas. E num canto, uma máquina que reconheci das aulas de ciências. Um projetor de filmes. Ao lado dele, uma pilha de latas redondas. Filmes. Senti meu estômago revirar. Tomada por um impulso que não consegui controlar, peguei uma das latas, abri e coloquei o rolo no projetor, como tinha aprendido na escola. Liguei o aparelho, apontando para a parede branca. As imagens que surgiram me fizeram cair de joelhos. Era Dário. Meu pequeno Dário, amarrado àquela mesma maca. Meu pai aplicava uma injeção no braço dele, enquanto minha mãe ajustava alguma coisa num aparelho ao lado. O rosto do meu irmão contorcia-se de dor, mas não havia som no filme. Só imagens cruas, em preto e branco, do sofrimento dele. Mudei para outro filme, e mais outro. Anos de tratamentos, anos de experimentos, anos do meu irmão sendo usado como... Não consigo nem dizer a palavra. Alguns filmes mostravam procedimentos tão cruéis que tive que virar o rosto. Em outros, apenas o mediam. Anotavam coisas, como um estudo científico macabro. O último filme que assisti mostrava Dário muito mais magro, quase irreconhecível. Ele não se movia mais. Apenas olhava fixamente para a câmera, como se implorasse. Como se soubesse que aquele seria seu último registro. Quando a projeção acabou, fiquei ali parada, no escuro, sem conseguir chorar, sem conseguir gritar. Uma dormência tomou conta do meu corpo. Não era mais dor ou medo o que sentia. Era outra coisa. Algo que crescia dentro de mim como uma tempestade. Voltei ao andar de cima e tentei novamente a porta do quarto de Dário. Desta vez, empurrei com toda a força, jogando meu corpo contra a madeira. A fechadura velha cedeu. A porta abriu-se num estalo. O quarto estava vazio. A cama arrumada, como se ninguém dormisse ali há dias. Os poucos brinquedos que ele tinha, organizados na prateleira. Na parede, um calendário onde minha mãe marcava os dias com X vermelho. A última marca era de 3 semanas atrás. Sentei na cama dele e, finalmente, as lágrimas vieram. Chorei por horas, abraçada ao travesseiro que ainda tinha seu cheiro. Chorei até não ter mais lágrimas. Quando a noite chegou, eu já sabia. Dário não estava descansando. Dário não estava em lugar nenhum. Os filmes que vi foram os últimos registros dele. O que não entendia era por quê. Por que meus próprios pais fariam isso? Que tipo de pessoas eram elas? Naquela mesma noite, encontrei uma caixa embaixo da cama dos meus pais. Dentro, cartas de um tal Instituto de Pesquisas Especiais. Cartas mencionando pagamentos por resultados. Mencionando como o espécime era perfeito para os testes devido à sua condição cardíaca rara. O espécime era Dário. Meu irmão tinha sido vendido para experiências, e não apenas vendido, usado pelos próprios pais como cobaia por anos.
A última carta parabenizava meus pais pelos dados coletados e lamentava a perda do espécime, mas garantia que as informações seriam valiosas para a ciência. Havia um cheque anexado. Um valor que, para nossa família humilde, era uma fortuna. Foi como se algo dentro de mim quebrasse. Não era eu a maldição da família. Não era eu o erro. O verdadeiro erro estava ali, diante dos meus olhos, naquelas cartas, naqueles filmes, naquela casa toda. Passei a noite acordada, sentada na cozinha, as provas espalhadas na mesa, esperando. O ódio que crescia dentro de mim era calmo, quase sereno. Quando o sol começou a nascer, ouvi o carro chegando. Ouvi as vozes dos meus pais, animadas, falando sobre as novas encomendas que traziam. E quando eles abriram a porta e me viram ali, sentada com todas as provas expostas, seus rostos mudaram. Não vi medo como esperava. Vi raiva, como se eu tivesse estragado algo muito precioso. Então a maldição descobriu nosso segredinho, meu pai disse, jogando a maleta no chão. E eu, pela primeira vez na vida, não abaixei a cabeça. Olhei diretamente para eles e perguntei: "O que vocês fizeram com o Dário? Onde está meu irmão?" A resposta da minha mãe me atingiu como um tapa. "Enterrado no quintal, debaixo daquela mangueira que você tanto gosta. Foi o único serviço que aquele inútil prestou. Adubar uma árvore." As palavras da minha mãe ecoavam na minha cabeça enquanto eu olhava para aqueles dois estranhos à minha frente. Porque era isso que eles eram. Estranhos. Não pai e mãe, não família. Apenas duas pessoas que eu nunca realmente conheci. "Você não vai contar para ninguém", meu pai disse. Não como pergunta, mas como ordem. Ninguém acreditaria numa menina como você, a filha problemática, a que sempre deu trabalho. Minha mãe se aproximou, seu perfume enjoativo invadindo meu espaço, e acariciou meu cabelo de um jeito que deveria parecer maternal, mas só me causou arrepios. "Gertrudes, minha filha, você precisa entender. O que fizemos foi importante. Para a ciência. Para o futuro. Seu irmão, ele já estava condenado mesmo com aquele coração defeituoso. Pelo menos assim, a vida curta dele serviu para algo maior." Afastei a mão dela com um movimento brusco. "Algo maior? Vocês o torturaram. Eu vi os filmes. Ele implorava para vocês pararem." Meu pai deu um soco na mesa que fez tudo saltar. "Você não entende nada. Aquele instituto nos procurou quando souberam da condição rara dele. Nos ofereceram dinheiro, muito dinheiro. Sabe o que podemos fazer com esse dinheiro? Sair dessa cidade, começar uma vida nova, dar a você as coisas que nunca teve." "Eu nunca pedi nada disso", sussurrei. "Eu só queria que vocês amassem o Dário, que amassem a mim." Minha mãe soltou uma risada fria. "Amor? É isso que você quer? Amor não enche barriga, menina. Amor não paga contas." Naquela noite, fui trancada no porão. O mesmo porão onde meu irmão tinha sofrido por anos. Eles disseram que precisavam pensar no que fazer comigo. Que eu sabia demais. Que talvez o instituto se interessasse por uma nova voluntária. O cheiro de produtos químicos me deixava tonta. A maca vazia no centro parecia me chamar, como um presságio do que estava por vir. Encolhi-me num canto, abraçando os joelhos, tentando me fazer pequena, muito pequena. Talvez se eu desaparecesse. 2 dias se passaram assim. Eles desciam para me dar água e um pedaço de pão duro, sempre os dois juntos, sempre de olho em cada movimento meu. À noite, eu ouvia suas vozes discutindo lá em cima. Planos. O que fazer com a filha que descobriu tudo? No terceiro dia, o homem de terno voltou. Eu ouvia seus passos no andar de cima, sua voz grave misturada às dos meus pais. Depois, silêncio. E então, passos na escada do porão. Ele era mais jovem do que imaginei. Talvez 30 anos. Óculos redondos, cabelo penteado para trás com brilhantina. Carregava uma prancheta e me olhava como se eu fosse um objeto curioso em uma vitrine. "Esta é a menina?"
Perguntou sem se dirigir a mim, mas a meu pai que vinha logo atrás. Sim, doutor. Como falei, ela descobriu tudo. O homem se aproximou, segurou meu queixo, virou meu rosto para um lado e para outro, como quem examina uma fruta no mercado. Saudável. Mais velha que o menino, mas ainda serve. O instituto tem interesse em casos de histeria feminina também. Minha mãe, parada na escada, falou ansiosa. Então, o acordo continua? Mesmo depois do incidente com o menino? O homem ajustou os óculos. Com algumas modificações. Esta aqui precisará de dosagens diferentes e precisaremos de documentação assinada como se fosse uma internação voluntária em clínica psiquiátrica, para cobrir nossas bases. Foi então que entendi completamente. Eles iam me entregar, como fizeram com Dário. Eu seria a próxima voluntária, a próxima contribuição à ciência. O homem saiu prometendo voltar em 2 dias com os papéis necessários. Meus pais voltaram a me trancar, mas agora havia um brilho diferente nos olhos deles, o brilho do dinheiro, da ganância. Naquela noite, enquanto estava deitada no chão frio do porão, ouvi passos leves na escada. A porta se abriu devagar e vi a silhueta da minha mãe. Estava sozinha, o que era incomum. Gertrudes! Ela chamou baixinho. Está acordada? Fiquei imóvel, fingindo dormir. Ela se aproximou, ajoelhou-se ao meu lado. Senti sua mão no meu cabelo novamente, aquele carinho falso que agora me enojava. Sabe? Ela começou, pensando que eu dormia. Eu nunca quis filhos. Seu pai que insistiu. E quando você nasceu? Tão difícil, chorando tanto. Pensei que seria a única aprovação. Então veio o Dário, com aquele coração fraco. Foi como um castigo. Ela fez uma pausa longa. Mas agora, vejo que foi uma bênção. O dinheiro que recebemos pelos dados do Dário, e agora você. Vamos poder começar de novo, longe daqui. Talvez até no Rio de Janeiro. Ela continuou falando, mais para si mesma que para mim, sobre os planos, sobre como usariam o dinheiro. Em nenhum momento mencionou culpa ou arrependimento. Em nenhum momento soou como uma mãe falando da filha. Era como se falasse de mercadoria. Quando ela finalmente saiu, abri os olhos e encarei a escuridão. Algo havia mudado dentro de mim. O medo deu lugar a outra coisa. Uma determinação fria. Uma certeza. Eu não seria a próxima contribuição à ciência. Na manhã seguinte, quando meu pai desceu com o café, notei que ele estava diferente. Mais descuidado. Talvez a certeza de que logo se livrariam de mim o tenha deixado confiante demais. Ele deixou a porta do porão entreaberta quando saiu. Esperei alguns minutos, escutando atentamente. A casa estava silenciosa. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meus pés. A cozinha estava vazia. Vozes vinham do quarto dos meus pais. Eles discutiam sobre o que fariam com o dinheiro, tão absortos que não me ouviram. Fui até a gaveta da cozinha e peguei uma faca. Não para usá-la, pelo menos não naquele momento. Apenas para me defender se precisasse. Depois, sem fazer barulho, saí pela porta dos fundos. O sol da manhã me cegou momentaneamente. Quantos dias eu tinha passado naquele porão escuro? 3, 4. Parecia uma eternidade. Meu primeiro impulso foi correr, fugir o mais longe possível. Mas então, meus olhos pousaram na mangueira. A mesma mangueira sob a qual eu sentava para contar estrelas. A mesma mangueira que, segundo minha mãe, tinha meu irmão enterrado embaixo. Aproximei-me devagar. A terra ao redor parecia normal, sem sinais de ter sido remexida. Teriam mentido sobre isso também? Naquele momento, ouvi um grito vindo da casa. Tinham descoberto que eu escapara. Não havia tempo para investigar a mangueira. Precisava fugir. Corri para a rua sem destino certo. Apenas corri. A cidade ainda estava acordando, poucas pessoas nas ruas. Uma senhora varrendo a calçada me olhou com estranheza. Eu devia estar um trapo, suja, desgrenhada, com uma faca na mão. Menina, está tudo bem?
Ela perguntou, genuinamente preocupada. Parei, ofegante. Abri a boca para responder, mas o que diria? Meus pais mataram meu irmão em experimentos e agora querem fazer o mesmo comigo? Quem acreditaria? A hesitação me custou caro. Um grito atrás de mim. Meu pai, correndo pela rua. Pega ela! Está tendo um surto! Precisa de ajuda! A senhora recuou assustada, olhando da minha cara apavorada para a faca na minha mão. Claro que acreditaria nele, não em mim. Voltei a correr. Para onde? A delegacia era longe, do outro lado da cidade. A escola? Fechada naquele horário. Pensei na igreja, no padre Eustáquio, mas confiaria nele. A última vez que quase pedi ajuda, meu pai apareceu bem a tempo de impedir. Acabei me escondendo no mato, atrás do cemitério municipal. Fiquei ali, tremendo, tentando pensar. O que fazer agora? Se voltasse para casa? Não. Essa não era uma opção. Se tentasse contar a alguém, quem acreditaria numa adolescente acusando os próprios pais de monstruosidades? As horas passaram. A fome apertou. A sede também. Quando a noite chegou, eu ainda estava lá, escondida, sem saber o que fazer. No dia seguinte, criei coragem e me aproximei de uma banca de jornal. O dono, seu Olívio, era conhecido por ser caridoso. Quando me viu, arregalou os olhos. Gertrudes? Menina, seus pais estão te procurando pela cidade toda. Dizem que você fugiu de casa depois de... Ele hesitou. Depois de quê? Perguntei, temendo a resposta. Depois de atacá-los com uma faca. Dizem que você não está bem da cabeça. Que desde a morte do seu irmãozinho, você mudou. Meu sangue gelou. Morte do Dário? Quando foi isso? Semana passada, não foi? Seu pai disse que ele finalmente sucumbiu à doença do coração. Toda a cidade está consternada. E agora você... Assim? Eles tinham criado a história perfeita. O filho doente que finalmente morreu. A filha traumatizada que enlouqueceu com a perda. Quem questionaria? Seu Olívio. Tentei, a voz falhando. Não acredite neles. Por favor. Eles fizeram coisas terríveis com o Dário. Eu vi, tenho provas. Seu Olívio olhou para mim com pena. Aquele olhar que adultos dão a crianças que contam histórias fantasiosas. Querida, você precisa de ajuda. Deixe eu te levar de volta para casa. Seus pais estão preocupados. Não! Gritei, afastando-me. Eles vão me entregar para o homem de óculos. Vão fazer comigo o que fizeram com o Dário. As pessoas começaram a parar, olhando, cochichando. Eu estava fazendo exatamente o que eles esperavam, parecendo louca, descontrolada, confirmando a história que tinham espalhado. Fugi novamente. Vagueei pelas ruas o dia todo, evitando ser vista. À noite, voltei a me esconder no mato. Estava faminta, suja, desesperada. E pior, sabia que não podia continuar assim para sempre. Em algum momento, seria encontrada. No terceiro dia de fuga, tomei uma decisão. Voltaria para casa. Não para me entregar, mas para pegar as provas, os filmes, as cartas do instituto. Sem elas, era apenas minha palavra contra a deles. E em Gurupi, na década de 60, a palavra de um homem respeitado como meu pai valia mais que a de uma adolescente perturbada. Esperei até o fim da tarde, quando sabia que meu pai estaria no trabalho. Vi minha mãe sair para ir à mercearia. A casa ficaria vazia por pelo menos meia hora. Entrei pelos fundos, usando a chave que sempre ficava escondida embaixo de um vaso. A casa estava silenciosa, com aquele ar pesado de sempre. Desci direto para o porão, sabendo exatamente o que procurava. As latas de filme estavam lá, empilhadas num canto. As cartas também. Coloquei tudo numa sacola de pano que encontrei pendurada. Estava prestes a sair quando ouvi passos no andar de cima. Congelei. Sabia que você voltaria. A voz da minha mãe, fria como gelo, vinha do topo da escada. Ela começou a descer lentamente, cada passo ecoando no porão vazio. Nas mãos, trazia algo que nunca tinha visto antes,
uma seringa cheia de um líquido amarelado. O doutor deixou isso caso você desse problema antes dele voltar, ela disse mostrando a seringa, para acalmar, para tornar a transição mais suave. Recuei até bater na parede. Não havia para onde fugir. Por quê? Perguntei, a voz quase um sussurro. Por que fizeram isso com o Dário? Por que querem fazer comigo? Ela inclinou a cabeça como se a pergunta fosse curiosa. No começo era só pelo dinheiro. Estávamos afundados em dívidas. O instituto ofereceu uma quantia que resolveria tudo. Seu pai aceitou imediatamente. Eu hesitei, confesso. Mas depois do primeiro pagamento, percebi que poderíamos ter a vida que sempre sonhei. Ela deu mais um passo na minha direção. Mas depois ficou mais que isso. Era fascinante ver os resultados, ver até onde o corpo humano aguenta. O doutor dizia que estávamos fazendo história. E agora, com você, as possibilidades são ainda maiores. Você não é minha mãe, falei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma mãe de verdade nunca faria isso. Algo lampejou nos olhos dela. Raiva, arrependimento, mas logo se foi. Ser mãe foi um erro. Você foi um erro. Dário foi um erro. Mas agora posso consertar tudo. Ela avançou com a seringa. Eu me abaixei, a sacola com as provas ainda firme em minhas mãos. No desespero, meus dedos encontraram algo duro e frio no chão, um dos instrumentos metálicos que eles usavam nos experimentos. O que aconteceu depois parece um borrão na minha memória. Lembro do movimento rápido que fiz, do som metálico, do grito dela, e depois do silêncio. Quando recobrei a consciência plena, minha mãe estava caída no chão do porão, o instrumento metálico ao lado dela. Sangue, muito sangue. Subi as escadas cambaleando, ainda segurando a sacola com as provas. Na cozinha, vomitei tudo o que não tinha no estômago. Depois, sentei à mesa, olhando para o nada, esperando. Era só uma questão de tempo até meu pai voltar. E o que aconteceria então? Sabia que deveria fugir, correr o mais longe possível. Mas para onde? Com 14 anos, sem dinheiro, sem documentos, para onde iria? E mesmo se fugisse, quem garantiria que eles não fariam isso com outras crianças? O instituto continuaria procurando voluntários. Meus pais encontrariam outros espécimes. Enquanto esperava, uma certeza crescia dentro de mim. O que estava acontecendo naquela casa precisava parar. Definitivamente. Para sempre. O relógio na parede da cozinha marcava 7 horas quando ouvi o carro do meu pai estacionando. O som familiar dos pneus na terra batida, da porta batendo, dos passos pesados na varanda. Não me movi. Continuei sentada à mesa, as provas espalhadas à minha frente, as mãos manchadas de vermelho. Uma calma estranha tinha tomado conta de mim, como se estivesse observando tudo de fora do meu próprio corpo. Zenaida, cadê você, mulher? A voz dele ecoou pela casa. Depois mais baixo, como se falasse consigo mesmo. Será que pegaram a menina? Os passos se aproximaram da cozinha. Quando meu pai apareceu na porta, seu rosto passou rapidamente da surpresa à fúria. Seus olhos foram das minhas mãos sujas para as latas de filme sobre a mesa, depois para meu rosto impassível. O que você fez? Ele rosnou, avançando. Onde está sua mãe? No porão, respondi, a voz saindo calma demais para a situação. Com o Dário, onde os dois pertencem. Ele me agarrou pelo braço, me levantando da cadeira com tanta força que senti meu ombro estalar. Seu hálito de cachaça bateu no meu rosto quando ele gritou. O que você quer dizer com isso? O que você fez? Não respondi. Apenas olhei nos olhos dele, sem piscar, sem medo. Aquilo pareceu assustá-lo mais que qualquer palavra. Ele me soltou, como se minha pele queimasse, e correu para o porão. O grito que ouvi em seguida não parecia humano. Era algo primitivo, animal. Depois, passos tropeçados subindo a escada. Quando ele voltou à cozinha, parecia ter envelhecido 10 anos. O rosto pálido, os olhos vidrados. Você... Ele balbuciou, apontando para mim,
incapaz de completar a frase. Não me movi da cadeira. Ela ia me dar a mesma injeção que vocês deram ao Dário, a que o matou. O que você esperava que eu fizesse? Deixar vocês me venderem para aquele instituto também? Meu pai cambaleou até a mesa, apoiando-se nela para não cair. Por um momento, vi algo como confusão em seu rosto. Talvez remorso? Mas durou apenas um segundo. A raiva voltou com força total. Você destruiu tudo, ele disse, a voz baixa e perigosa. Todo o nosso trabalho, todo o dinheiro, nosso futuro. Que futuro? Construído sobre o sofrimento do Dário? Sobre a minha dor? Encontrei forças para me levantar e o encarar de igual para igual. Vocês não são humanos, são monstros, e monstros precisam ser detidos. O tapa que recebi no rosto me jogou de volta na cadeira. Senti o gosto de sangue na boca, mas não desviei o olhar. Já não havia mais nada que ele pudesse fazer para me ferir. Já tinha suportado o pior. Você sempre foi um problema, ele disse, começando a circular pela cozinha como um animal enjaulado. Desde que nasceu, chorando demais, perguntando demais, vendo demais. Ele parou abruptamente, seus olhos pousando nas latas de filme e nas cartas sobre a mesa. Algo mudou em seu olhar. Essas são todas as provas? Perguntou, a voz agora calculista. Não respondi. Ele agarrou meu queixo com força. Responda! Tem mais alguma coisa? Mais filmes? Mais cartas? Por que quer saber? Respondi desafiadora. Vai destruir tudo? Acha que isso vai apagar o que vocês fizeram? Ele me soltou e começou a recolher as provas, enfiando tudo numa sacola. Vou resolver isso, ainda posso consertar. Vou ligar para o doutor, explicar o que aconteceu, ele vai entender, vai nos ajudar a encobrir tudo. Enquanto ele falava frenético, comecei a entender. Não havia arrependimento ali. Apenas medo de ser descoberto. Medo de perder o dinheiro, o acordo com o tal instituto. Mesmo diante da morte, do horror que haviam causado, tudo o que ele pensava era em como se safar. Quanto? Perguntei. Ele parou, confuso. O quê? Quanto eles pagaram pelo Dário? Qual era o preço do seu próprio filho? Por um momento, vi algo quebrando nos olhos dele. Uma fagulha de humanidade tentando emergir, mas foi sufocada rapidamente. Dinheiro suficiente para sairmos desta vida miserável, ele respondeu, a voz fria. Mas agora você estragou tudo. Ele terminou de juntar as provas e se dirigiu ao fogão a lenha que ficava no canto da cozinha. Abriu a portinhola e começou a jogar os filmes e as cartas no fogo. Um a um, vi os registros do sofrimento do Dário sendo consumidos pelas chamas. Ninguém vai acreditar em você, ele disse, enquanto as provas viravam cinzas. Quem vai dar ouvidos a uma menina problemática? Uma menina que todos já sabem que não está bem da cabeça desde que o irmão morreu? Ele estava certo. Tinham preparado o terreno perfeitamente. A história da minha instabilidade já estava plantada na cidade. Mesmo com minha mãe, fora de cena, seria a palavra dele contra a minha. E quem acreditaria em mim? Agora, ele disse, depois que a última lata de filme derreteu no fogo, temos que resolver o problema no porão. E depois, você e eu vamos ter uma longa conversa sobre seu futuro. O modo como ele disse futuro fez meu sangue gelar. Não havia futuro para mim naquela casa. Se ficasse, seria o próximo espécime. Ou pior. Quando ele se virou para pegar algo na gaveta, vi o brilho metálico de uma faca. A mesma que usei para me defender dias atrás. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar. Agarrei a pesada frigideira de ferro que estava no fogão e, num movimento rápido, atingi a cabeça dele. O som foi horrível. Ele caiu como um saco de batatas, a faca escorregando de seus dedos. Não se moveu mais. Fiquei parada, a frigideira ainda na mão, olhando para o corpo no chão da cozinha. A cozinha onde tantas vezes me sentei para comer em silêncio. Onde tantas vezes engoli lágrimas junto com a comida. Onde agora estava o fim de tudo o que conhecia como família. Uma calmaria terrível tomou conta de mim.
Não senti pânico, não senti remorso, senti apenas alívio. Como se um peso imenso tivesse sido removido dos meus ombros. Saí para o quintal e olhei para a mangueira, a árvore sob a qual eu sentava para contar estrelas. A árvore onde, segundo minha mãe, Dário estava enterrado. Seria verdade? Ou apenas mais uma mentira cruel? Fui até o galpão de ferramentas e peguei uma pá. Comecei a cavar sob a mangueira, movida por uma necessidade que não conseguia explicar. Precisava saber. Precisava ter certeza. Não sei quanto tempo cavei. Minhas mãos formaram bolhas que estouraram e sangraram. Meus braços doíam. Suor escorria pelo meu rosto, misturando-se às lágrimas que nem percebi que derramava. Quando a pá finalmente bateu em algo sólido, meu coração parou por um segundo. Era uma caixa. Uma pequena caixa de madeira. Pequena demais para um corpo. Quando a abri, encontrei dentro apenas um urso de pelúcia velho, o favorito do Dário. Junto, um pedaço de papel com a caligrafia da minha mãe. Experimento 37. Descartado no rio. Caí de joelhos, soluçando. Nem mesmo um túmulo de verdade eles deram ao meu irmão. Nem mesmo esse último respeito. Apenas o descartaram, como lixo. Naquela noite, sentada no quintal com o ursinho de Dário no colo, tive um sonho estranho, embora estivesse bem acordada. Vi meu irmão, não como estava nos últimos filmes, magro e sofrido, mas como era antes de tudo começar. Sorrindo, com aqueles olhos grandes e curiosos. Ele não falou nada. Apenas sorriu e apontou para as estrelas. Quando olhei para cima, vi uma estrela cadente cortando o céu escuro de Gurupi. Fiz um pedido, o mais sincero da minha vida. Que nenhuma criança jamais passe pelo que passamos. A manhã chegou, e com ela, a necessidade de decidir o que fazer. Não havia mais volta. Minha vida, como a conhecia, tinha acabado naquela cozinha. 2 corpos na casa. Nenhuma prova dos horrores que levaram a isso. Apenas eu, uma adolescente de 14 anos, que todos já acreditavam estar perturbada. Tentei pensar racionalmente. Poderia fugir. Tentar chegar a uma cidade maior onde ninguém me conhecesse. Começar de novo. Mas e se o instituto me encontrasse? E se houvesse outras pessoas envolvidas, outros doutores procurando espécimes? E havia Dário, sem corpo para enterrar, sem justiça, apenas descartado no rio como um experimento falho. Foi quando decidi. Não fugiria, não me esconderia, ao contrário, faria o que ninguém esperaria. Tomei banho, vesti a roupa mais apresentável que tinha, penteei os cabelos cuidadosamente. Depois, caminhei até a delegacia da cidade. Era domingo de manhã, as ruas estavam quase vazias. Algumas senhoras a caminho da igreja me olharam com curiosidade. Devo ter parecido estranha. Calma demais, arrumada demais para alguém que, segundo os rumores, estava tendo um colapso mental. Na delegacia, havia apenas um guarda de plantão. Reconheci-o, Teodoro, um homem de meia idade que às vezes jogava cartas com meu pai. Quando me viu, franziu o senho, confuso. Gertrudes? O que faz aqui, menina? Seu pai está te procurando por toda parte. Eu sei, respondi, a voz firme. E é sobre ele que vim falar. Contei tudo, sem emoção, sem lágrimas, apenas fatos. Os experimentos com Dário, as cartas do instituto, o dinheiro, os planos para mim, o que aconteceu no porão, o que fiz na cozinha, o ursinho sob a mangueira, o corpo no rio. No início, o guarda me olhava com ceticismo, depois com o horror crescente. Quando terminei, ele estava pálido. Menina, isso é muito grave. Você tem provas disso tudo? Tinha, respondi sinceramente. Filmes, cartas, mas meu pai queimou tudo antes que eu o impedisse. Ele passou a mão pelo rosto, parecendo envelhecer 10 anos naqueles minutos. Sem provas, fica sua palavra contra ninguém agora, pelo que entendi. Existe o homem do instituto, sugeri. O doutor de óculos. Ele deve saber de tudo.
E você acha que ele vai admitir envolvimento nisso? Se for verdade, ele é tão culpado quanto seus pais. Eu já esperava por isso. Já sabia que, mesmo confessando, seria difícil provar o que tinha acontecido. Mas não me importava. Não tinha vindo pela justiça convencional. Não preciso que acreditem em tudo, disse finalmente. Só preciso que vejam o que está lá em casa. E depois, faça o que tiver que fazer comigo. O guarda chamou reforços. 1 hora depois, nossa casa estava cercada por policiais. Encontraram exatamente o que eu disse que encontrariam. O corpo da minha mãe no porão, o corpo do meu pai na cozinha, o laboratório improvisado, a caixinha com o ursinho do Dário sob a mangueira. O que não encontraram foram as provas dos experimentos, os filmes, as cartas. Tudo tinha virado cinzas. Fui levada para a delegacia não como testemunha, mas como suspeita. A principal suspeita. A filha problemática que matou os pais em um acesso de loucura após a morte do irmão doente. As notícias se espalharam rapidamente pela cidade pequena. Todos falavam sobre a tragédia dos Oliveira, sobre como a filha tinha enlouquecido após a morte do irmão, sobre como o instituto psiquiátrico seria o melhor lugar para mim. Mas não foi para um instituto que me levaram. Fui transferida para uma instalação juvenil em Araguaína, aguardando julgamento. Lá, contei minha história novamente. E novamente. Para assistentes sociais, psicólogos, juízes. Alguns pareceram acreditar. A maioria não. O julgamento foi rápido. Sem provas dos abusos, sem testemunhas além de mim mesma, o veredito era previsível. Considerada mentalmente instável, mas consciente de meus atos, fui condenada por duplo homicídio. Por ser menor de idade, cumpriria pena até os 21 anos em uma instituição para menores infratores. Depois seria transferida para uma penitenciária comum. Na noite anterior à minha transferência, recebi uma visita inesperada. Era o guarda Teodoro, aquele que primeiro ouviu minha confissão. Gertrudes, ele disse, a voz baixa para que ninguém mais ouvisse. Estive pensando muito no seu caso. Algo não bate certo. Então fui investigar por conta própria. Ele tirou do bolso uma fotografia. Era a imagem de um homem de terno escuro, óculos redondos e cabelo penteado para trás com brilhantina. Exatamente como o doutor que visitava nossa casa. Este homem foi visto em Gurupi nas datas que você mencionou. Depois desapareceu. Ninguém sabe quem é, nem para qual instituto trabalhava. É como se nunca tivesse existido. Senti um arrepio. Então o senhor acredita em mim? Ele hesitou. Digamos que tenho dúvidas suficientes para não aceitar a versão oficial, mas sem provas concretas. Eu sei, interrompi. Sem os filmes, sem as cartas, é apenas minha palavra. E quem acreditaria numa adolescente problemática, não é? Ele assentiu triste. Vou continuar investigando, mas não posso prometer nada. Foi a última vez que vi o guarda Teodoro. Meses depois, soube que ele tinha sido transferido para outra cidade, após insistir em reabrir meu caso sem autorização superior. E assim, aos 14 anos, comecei minha vida no sistema carcerário. Uma vida longe de Gurupi, longe das lembranças, mas nunca completamente livre dos pesadelos. Dos sonhos onde via Dário, não sorrindo como naquela noite sob a mangueira, mas como estava nos filmes, amarrado, sofrendo, implorando com os olhos para que a dor parasse. Os anos na instituição para menores infratores em Araguaína foram duros, mas de certa forma menos cruéis que minha própria casa em Gurupi. Pela primeira vez na vida, tinha 3 refeições garantidas por dia. Um colchão só meu. E, principalmente, ninguém me chamando de erro ou maldição. Claro, não era um paraíso. As outras meninas me evitavam, cochichando pelos cantos sobre a louca que matou os pais. As guardas me tratavam com uma mistura de medo e pena. E as noites... as noites eram povoadas por pesadelos onde Dário me visitava, ora sorrindo como na infância, ora sofrendo como nos filmes que vi no porão. Completei 18 anos ainda naquela instituição.
3 anos se passaram rápido e lento ao mesmo tempo. Eu estudava na pequena escola que funcionava lá dentro. Descobri que tinha facilidade com os números, com a matemática. É raro ver alguém com tanto talento para cálculos, dizia a professora Hortência, uma senhora de cabelos grisalhos, que foi a primeira pessoa a me tratar como gente em muito tempo. Foi ela quem me incentivou a continuar estudando, mesmo sabendo que meu destino, ao completar 21 anos, seria uma penitenciária comum. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, Gertrudes, ela me disse uma vez, segurando minhas mãos entre as dela. Nem mesmo as grades podem conter uma mente que decide voar. Em 1974, quando completei 21 anos, chegou o momento da transferência. A notícia veio de surpresa. Eu seria levada para o recém-inaugurado Instituto Penal Feminino de Jataí. Era longe, em outro estado, mas a superlotação nas penitenciárias mais próximas não deixou alternativa. Curiosamente, quando Tocantins foi separado de Goiás em 1988, acabei presa em um estado diferente daquele onde cometi meus crimes, embora na época fosse tudo Goiás. Foi como se o destino quisesse marcar ainda mais a separação entre meu passado e meu presente. Lembro do dia da transferência como se fosse ontem. A professora Hortência veio se despedir e me entregou um embrulho. Só abra quando chegar lá, ela disse com lágrimas nos olhos. Eu nunca tinha visto ninguém chorar por mim antes. A viagem até Jataí foi longa e desconfortável. No caminho, olhando pela janela gradeada da viatura, vi paisagens que nunca tinha imaginado. O cerrado se estendia a perder de vista, dourado sob o sol. Pensei em como Dário teria adorado ver aquilo. Ele sempre falava em conhecer lugares diferentes antes de ficar confinado àquela cama. Quando finalmente chegamos ao Instituto Penal, me surpreendi. Era um prédio novo, de paredes ainda sem as marcas do tempo. Fui registrada, catalogada, uniformizada. Mais um número no sistema. Mais uma vida entre paredes. Naquela primeira noite, sozinha na cela que seria meu lar pelos próximos muitos anos, abri finalmente o embrulho da professora Hortência. Era um livro. O Pequeno Príncipe. Na primeira página, ela tinha escrito: para Gertrudes, que mesmo nas estrelas mais distantes, encontrará seu caminho de volta. Foi meu primeiro livro, o primeiro de muitos, e foi o início da minha salvação. Os primeiros meses no instituto foram um período de adaptação. Aprendi rapidamente as regras não escritas da prisão. Quem mandar, de quem me aproximar, quem evitar. Por sorte, minha história, ou pelo menos a versão que constava nos meus registros, me garantia certo respeito. Ninguém mexia muito com a menina que matou os pais. Havia um misto de medo e uma estranha admiração. Foi nesse período que conheci a Normelia, uma detenta mais velha que cumpria pena por ter envenenado o marido. Ele batia nos meus filhos. Ela me contou uma noite, enquanto dividíamos um cigarro contrabandeado. Tentei denunciar, fugir, me separar. Nada funcionou. Então, um dia, misturei chumbinho no café dele. Não me arrependo nem um pouquinho. Normelia se tornou minha primeira amiga de verdade. Ela tinha quase 40 anos quando nos conhecemos, cabelos já grisalhos nas têmporas, mãos calejadas de quem trabalhou duro a vida toda. Tinha um jeito maternal, mesmo sendo durona quando precisava. Talvez tenha visto em mim a filha que deixou para trás. Talvez eu tenha visto nela a mãe que nunca tive. Foi ela quem me ensinou a sobreviver na prisão. A fazer artesanato com materiais simples para ganhar alguns trocados. A negociar pequenos favores, a manter a dignidade mesmo usando uniforme. O segredo não é tentar escapar dessas paredes, ela dizia, mas construir um mundo dentro delas. Os anos passaram. Minha vida se estabeleceu numa rotina previsível. Acordar com o toque de recolher. Trabalhar na lavanderia da prisão. Almoçar, voltar ao trabalho. Jantar, 1 hora de pátio, dormir. Em 1978, uma notícia abalou minha rotina.
Normelia seria libertada. Sua pena, reduzida por bom comportamento, tinha chegado ao fim. A alegria que senti por ela se misturava a um medo terrível de ficar sozinha novamente. Na véspera de sua saída, sentamos no pátio enquanto ela fumava seu último cigarro como detenta. "O que vou fazer sem você, Normélia?" Perguntei, sem conseguir esconder o tremor na voz. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam ler minha alma. "Você vai continuar, Gertrudes, como sempre fez, como sempre vai fazer. Você é mais forte do que pensa." "Tenho medo", admiti, algo que nunca tinha dito em voz alta antes. Não do que tem aqui dentro, mas do vazio, do silêncio quando os pesadelos vierem. Normélia apagou o cigarro cuidadosamente e guardou a bituca no bolso. Até nisso ela era organizada. "Vou te dizer uma coisa, menina, e quero que você grave bem." Ela segurou meu rosto entre as mãos, me forçando a olhar diretamente nos olhos dela. "O que aconteceu com você e seu irmão foi uma monstruosidade. O que você fez depois? Bem, não vou julgar, mas agora você tem uma escolha. Pode passar o resto da vida sendo prisioneira não só dessas paredes, mas das suas memórias. Ou pode decidir viver, mesmo aqui dentro." "Como?" perguntei, as lágrimas finalmente escapando. "Encontre um propósito, ajude alguém, aprenda algo novo, faça com que cada dia, mesmo idêntico ao anterior, tenha um significado." Na manhã seguinte, Normelia partiu. Sua última promessa foi escrever, mandar notícias. Nunca recebi carta alguma. Mais tarde descobri que ela morreu num acidente de ônibus apenas 3 semanas depois de sair da prisão. Nem mesmo teve tempo de sentir o gosto da liberdade. Essa perda me jogou num poço escuro. Por semanas, mal saía da cama. Mal comia. Os pesadelos com Dário voltaram com força total, agora acompanhados por visões de Normélia. Foi quando conheci a irmã Zenaida. Não é coincidência o nome ser o mesmo da minha mãe. Talvez tenha sido isso que primeiro me fez resistir a ela. Uma freira voluntária que visitava a prisão semanalmente para oferecer conforto espiritual. No início, evitei-a como evitaria uma doença. A última coisa que queria era ouvir sermões sobre perdão, mas a irmã Zenaida era persistente. Semana após semana, ela se sentava ao meu lado no refeitório, mesmo quando eu não dizia uma palavra. Não falava de Deus ou perdão. Falava de livros, de poesia, de filosofia. Trazia sempre um livro diferente que deixava comigo até a visita seguinte. "Por que insiste tanto?" perguntei uma vez, após quase 2 meses desse ritual. "Porque vejo algo nos seus olhos", ela respondeu simplesmente. "Uma luz que se recusa a apagar, mesmo quando você mesma tenta sufocá-la." Foi ela quem conseguiu permissão para que eu participasse do programa de educação da prisão. Na época, era algo raro, detentas com acesso a estudo formal. Mas, de alguma forma, essa freira pequena e determinada moveu montanhas burocráticas. Em 1980, comecei a estudar formalmente. Primeiro, terminei o ensino fundamental. Depois, o médio. A sala de aula improvisada na prisão se tornou meu refúgio. Os livros, minha fuga. Os números, meus companheiros. Quando terminei o ensino médio, a irmã Zenaida trouxe uma proposta que mudaria tudo. Um programa piloto onde detentos poderiam cursar ensino superior à distância, através de correspondência. Era experimental, burocrático, difícil, mas possível. Matemática. Respondi sem hesitar quando ela perguntou o que eu gostaria de estudar. Quero entender os números, as equações, a lógica. Durante 5 anos, estudei como nunca. As apostilas chegavam mensalmente. Eu resolvia os exercícios, escrevia ensaios, enviava de volta. Minha cela se transformou numa pequena biblioteca de livros de álgebra, geometria, cálculo. As paredes, cobertas por anotações e fórmulas. Em 1987, aos 34 anos e com quase metade da minha vida passada atrás das grades, recebi meu diploma de licenciatura em matemática. Não houve cerimônia, nem beca, nem festa. Apenas um papel que chegou pelo correio e a irmã Zenaida,
com seu sorriso sereno. E agora? Perguntei, segurando o diploma como se fosse algo frágil e precioso. Agora você ensina, ela respondeu, como se fosse óbvio. E assim começou a terceira fase da minha vida na prisão. Com a autorização da direção, iniciei um programa de alfabetização para as detentas. No início, eram apenas 3 alunas temerosas e desconfiadas. Em 1 ano, mais da metade da população carcerária feminina de Jataí passava pelo menos 1 hora por semana na minha sala de aula improvisada. Ensinei mulheres de todas as idades a ler, escrever, calcular. Mulheres que nunca tiveram oportunidade de estudar. Mulheres que, como eu, tinham cometido erros, alguns terríveis, outros apenas resultado de vidas sem opções. Em 1990, a irmã Zenaida adoeceu. Leucemia, disseram os médicos. Ela continuou visitando a prisão mesmo durante o tratamento, cada vez mais frágil, o hábito negro realçando a palidez de sua pele. Em sua última visita, ela me trouxe um presente. Uma edição antiga do O Pequeno Príncipe, para substituir o exemplar desgastado que Hortência me dera anos antes. Sabe por que gosto tanto desse livro? Ela perguntou, a voz já fraca. Por que fala de um menino e uma raposa? Respondi, tentando fazer graça para não chorar. Porque fala de ver com o coração, de domesticar e ser domesticado, de criar laços. Ela segurou minha mão. Você criou laços aqui, Gertrudes. Com cada mulher que ensinou a escrever o próprio nome, com cada uma que agora pode ler uma carta da família sem precisar de ajuda. Você transformou sua prisão em algo significativo. Irmã Zenaida faleceu 2 semanas depois. Não pude ir ao funeral, claro, mas organizei uma pequena cerimônia no pátio da prisão. Surpreendentemente, a diretora autorizou. Mais surpreendente ainda, quase todas as detentas participaram. Foi um momento raro de união naquele lugar, normalmente dividido por rivalidades e tensões. Mulheres de diferentes origens, crimes, sentenças, todas unidas em respeito por aquela que tinha sido uma presença constante de bondade em suas vidas. E algo estranho aconteceu durante aquela cerimônia improvisada. Enquanto líamos trechos do O Pequeno Príncipe em homenagem à irmã, senti uma paz que não conhecia desde a infância, como se um círculo se fechasse, como se finalmente encontrasse um propósito. Naquela noite, pela primeira vez em anos, sonhei com Dário, não como nas lembranças terríveis dos filmes, nem como o menino assustado que gemia de dor. Sonhei com ele adulto, sorrindo, em paz. Você fez a diferença, Tude, ele me disse no sonho, usando o apelido que só ele me chamava. Não para mim, é tarde demais para isso, mas para elas, para todas elas. Acordei com lágrimas no rosto, mas não eram de tristeza. Pela primeira vez, chorava de alívio. Os anos seguintes trouxeram mudanças ao sistema prisional. Novos direitos, novas possibilidades. O programa de educação que comecei informalmente foi oficializado. Ganhamos uma sala própria, materiais, reconhecimento. Em 1995, recebi uma proposta inesperada. A chance de cursar uma especialização em educação matemática ainda dentro do sistema. Aceitei imediatamente. Mais alguns anos de estudo intenso, mais conhecimento acumulado dentro daquelas paredes cinzas. Quando completei 50 anos, em 2003, já era uma figura respeitada dentro do Instituto Penal Feminino de Jataí. Não apenas pelas detentas, que me chamavam de professora ou carinhosamente de Dona G, mas também pela administração. Foi nesse período que uma nova diretora assumiu o comando da instituição. Diva Mendonça, uma mulher severa, mas justa, com novas ideias sobre ressocialização e direitos humanos. Numa manhã de abril, fui chamada à sua sala. Algo raro e normalmente não muito bom. Gertrudes Oliveira, ela disse consultando meu grosso prontuário. Presa em 1968 por duplo homicídio, sem incidentes disciplinares em toda sua permanência? Isso é extraordinário. Tento me comportar, respondi com um leve sorriso.
Vejo aqui que você praticamente criou o programa educacional desta instituição, que tem formação superior, que já ajudou centenas de mulheres. Não sabia onde aquela conversa ia chegar, então apenas assenti. Tenho uma proposta para você, ela continuou. O Estado está implementando um programa de revisão de penas para casos antigos. Considerando seu histórico exemplar, você poderia ser elegível para a progressão de regime, talvez até liberdade condicional. O mundo parou. Liberdade. A palavra soava estranha, quase assustadora. Depois de 35 anos entre muros, a ideia de estar do lado de fora me parecia mais aterrorizante que qualquer coisa. E se eu não quiser? As palavras saíram antes que pudesse contê-las. A diretora me olhou surpresa. Como assim, não quiser? Estou falando de liberdade, Gertrudes. Respirei fundo. O que eu faria lá fora? Não tenho família, não tenho casa. Minha vida, meu trabalho, está aqui dentro. Essas mulheres precisam de mim. Diva Mendonça recostou-se na cadeira, me estudando com novos olhos. Em 20 anos de sistema prisional, nunca ouvi algo assim, mas entendo. Você criou raízes aqui, construiu algo significativo. Depois de um momento de silêncio, ela propôs um meio-termo. Eu permaneceria no instituto, mas com um status diferenciado. Semi-liberdade para frequentar programas de capacitação fora, retornando à noite. A oportunidade de expandir o trabalho educacional. Mais autonomia. Você não precisa decidir agora, ela disse por fim. Não preciso mesmo, respondi. Já decidi. Fico, nas condições que propôs. E assim, de modo quase irônico, escolhi voluntariamente permanecer onde fui forçada a estar. Não por medo da liberdade, mas por ter encontrado propósito nas correntes que me prendiam. Nos anos seguintes, sob a administração da diretora Diva, o programa educacional floresceu. Conseguimos parceria com universidades. Aumentamos o número de detentas alfabetizadas. Criamos oficinas profissionalizantes. Em 2010, quando já tinha passado mais de 40 anos encarcerada, recebi uma visita inusitada. Uma jovem advogada, recém-formada, com olhos brilhantes e cheia de ideais. Meu nome é Aline Teodoro, ela se apresentou. Estou revisando casos antigos como parte de um projeto da Defensoria Pública. O sobrenome me fez estremecer. Teodoro? Como o guarda Teodoro de Gurupi? Ela sorriu, os olhos se iluminando. Era meu avô. Ele faleceu há 5 anos, mas me deixou suas anotações, inclusive sobre seu caso. Meu coração acelerou. Depois de tanto tempo, aquela conexão com o passado, com o único homem que tentou acreditar em mim, parecia quase mística. Ele nunca esqueceu sua história, continuou Aline. Continuou investigando por conta própria por anos e encontrou algumas coisas interessantes. Da pasta que carregava, ela tirou fotografias antigas. Um homem de óculos redondos e cabelo penteado para trás. O doutor do instituto. Recortes de jornais falando de experimentos clandestinos em cidades do interior. Depoimentos de famílias que perderam contato com parentes doentes após visitas de médicos itinerantes. Não é muito, ela admitiu. Não o suficiente para reabrir seu caso formalmente. Mas é algo. É a confirmação de que você não inventou tudo. Peguei as fotos com mãos trêmulas. Depois de tanto tempo, ter essa validação, mesmo pequena, mesmo tardia, era como um peso sendo removido da minha alma. O que pretende fazer com isso? Perguntei. Depende de você, respondeu Aline. Podemos tentar uma revisão criminal. O clima jurídico hoje é diferente. Há mais sensibilidade para casos como o seu, especialmente considerando a idade que você tinha quando tudo aconteceu. Pensei por um longo momento. A possibilidade de limpar meu nome era tentadora. Mas também significava reviver tudo, expor as feridas antigas, sem garantia de resultado. O que isso mudaria na prática? Questionei. Mesmo com uma revisão favorável, já cumpri mais que qualquer sentença alternativa. E não tenho interesse em deixar o instituto agora. Meu trabalho está aqui. Aline pareceu surpresa, mas entendeu.
Concordamos que ela guardaria as evidências, caso eu mudasse de ideia no futuro. Antes de partir, ela me entregou uma última coisa: um pequeno pacote. Meu avô queria que você tivesse isso, se um dia ele a encontrasse novamente. Como não foi possível, estou cumprindo esse desejo. Dentro do pacote havia uma caixinha de madeira, muito parecida com a que encontrei sob a mangueira tantos anos atrás. E dentro dela, um pequeno broche prateado em forma de estrela. Era da minha avó, explicou Aline. Meu avô disse que você entenderia o significado. E entendi. A estrela cadente que vi naquela noite, enquanto segurava o ursinho de Dário. O pedido que fiz. A promessa silenciosa. Quando Aline se despediu, prometi manter contato. E mantive. Ela continuou visitando o instituto, primeiro por interesse no meu caso, depois como amiga e eventualmente como colaboradora no programa educacional. Foi ela quem, anos depois, me convenceu a começar a registrar minhas memórias. Sua história precisa ser contada, ela insistia. Não apenas a tragédia, mas o que você construiu depois dela. E assim, cheguei aos 70 anos, em 2023, ainda dentro destes muros, mas de uma forma totalmente diferente da menina assustada que entrou no sistema décadas atrás. Não mais uma prisioneira da minha história, mas uma mulher que encontrou propósito, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Agora, aos 72 anos, vivo uma rotina tranquila aqui no Instituto Penal Feminino de Jataí. As pessoas sempre se surpreendem quando digo que encontrei paz entre essas paredes. Como pode alguém encontrar serenidade numa prisão? Mas a verdade é que construí meu pequeno mundo aqui. Meus dias começam cedo. Às 5 da manhã, já estou desperta, muito antes do toque oficial. Gosto desse momento de silêncio absoluto, quando posso sentir que o mundo ainda está dormindo. Sento-me na beirada da minha cama e observo os primeiros raios de sol filtrando pelas grades da janela, criando padrões geométricos no chão de concreto. Um espetáculo diário que nunca me canso de admirar. O café da manhã é servido às 6h30. Com o passar dos anos e meu status diferenciado, ganhei alguns privilégios. Posso tomar meu café na pequena biblioteca que ajudei a construir, rodeada por livros que são como velhos amigos. A biblioteca do Instituto começou com apenas uma prateleira, fruto de doações conseguidas pela irmã Zenaida. Hoje, são mais de 3.000 volumes, organizados e catalogados com o mesmo cuidado que dedicaria a tesouros. Depois do café, vem minha parte favorita da manhã: as aulas. Embora oficialmente aposentada do programa educacional, ainda recebo um grupo de senhoras mais velhas 3 vezes por semana. Chamamos nosso encontro de Café com Matemática, um momento onde ensinamos umas às outras. Elas me ensinam sobre a vida, sobre receitas de família, sobre as pequenas alegrias que encontraram em suas existências complicadas. Eu as ensino a administrar o dinheiro que recebem das famílias, a calcular quanto tempo falta para suas penas terminarem, a entender porcentagens e frações. A idade me trouxe alguns achaques. Os joelhos doem nas manhãs frias. A vista já não é tão boa quanto antes. Uso óculos para leitura, presente da diretora Diva no meu aniversário de 65 anos. As mãos, às vezes, tremem levemente, especialmente quando estou cansada. Mas a mente? A mente continua afiada como sempre. O almoço é um momento de socialização, como no refeitório principal, onde sou tratada com uma mistura curiosa de respeito e carinho. Dona G, me chamam as mais jovens, muitas das quais ensinei a ler. Professora, dizem as mais velhas. Ninguém mais se lembra ou se importa com o motivo que me trouxe aqui. Sou apenas a senhora de cabelos brancos que ajudou a transformar um pedaço deste lugar. As tardes são para a leitura. Li tantos livros nessas décadas que perdi a conta. Comecei com romances simples, passei para clássicos, mergulhei em filosofia e ciências. Hoje, tenho um gosto especial por astronomia, talvez pelo mesmo motivo que sempre gostei de olhar as estrelas. A vastidão do universo me lembra que nossas vidas, com todas suas dores e alegrias, são apenas um grão de areia numa praia infinita.
3 vezes por semana, tenho o privilégio de 1 hora adicional no pátio, à noite, quando as outras detentas já estão recolhidas. A diretora Diva implementou essa concessão especial há anos, quando notou meu fascínio pelo céu noturno. Para observação astronômica, diz oficialmente o documento que autoriza. Na prática, é meu momento mais íntimo de conexão com o universo. Nesses momentos, sento-me num banco de concreto no canto mais escuro do pátio, longe das luzes fortes dos holofotes. De lá, posso ver um pedaço generoso do céu, emoldurado pelos muros altos. Sei identificar constelações, planetas, até mesmo alguns satélites que cruzam silenciosamente sobre nossas cabeças. Quando há lua cheia, gosto de observar suas crateras, imaginando como seria pisar naquela superfície distante. Foi durante uma dessas sessões de contemplação, há alguns anos, que tive uma epifania. Olhando para Vega, uma das estrelas mais brilhantes do nosso céu, lembrei-me que sua luz levou 25 anos para chegar até nós. Ou seja, eu estava vendo a estrela como ela era quando eu tinha cerca de 45 anos. E me ocorreu. Também nossos atos e escolhas viajam pelo tempo, afetando pessoas muito depois que foram realizados. Os experimentos horríveis que meus pais realizaram com Dário afetaram não apenas meu irmão naquele momento, mas toda a minha vida subsequente. E, por extensão, as vidas de todas as mulheres que pude ajudar aqui dentro. Como ondas se expandindo num lago, nossas ações têm consequências que vão muito além do que podemos imaginar. Esta reflexão me trouxe uma paz que nunca imaginei possível. Não é que tenha perdoado meus pais. Não sei se algum dia chegarei a esse ponto, mas entendi que, de alguma forma misteriosa, o horror que vivemos serviu para algo maior. A dor de Dário, minha prisão, tudo se transformou numa força que me permitiu ajudar centenas de mulheres ao longo das décadas. Minha cela hoje é mais um pequeno apartamento. Com o tempo, ganhei o direito de personalizá-la. Nas paredes, além dos inevitáveis calendários que marcam o tempo, tenho mapas celestes, fotografias de galáxias distantes, poemas que gosto de reler. Uma pequena estante abriga meus livros favoritos, aqueles que não consigo doar para a biblioteca geral, pois se tornaram parte de mim. Na mesinha ao lado da cama, guardo meus tesouros mais preciosos. O broche de estrela que recebi de Aline, uma edição desgastada de O Pequeno Príncipe, já no 3º exemplar, pois os anteriores se desfizeram de tanto serem lidos, e uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, um pedaço de papel amarelado pelo tempo, meu diploma de matemática, o primeiro grande marco da minha segunda vida. Aos domingos, recebo visitas. Não de familiares, claro, mas de ex-alunas que passaram pelo instituto e hoje estão em liberdade. Trazem notícias do mundo exterior, fotos dos filhos e netos, às vezes um bolo caseiro ou biscoitos. É minha forma de família, construída não por laços de sangue, mas por conexões mais profundas. Aline Teodoro, agora uma advogada respeitada na região, vem regularmente. Foi ela quem me convenceu a começar a registrar minhas memórias. Sua história não pode morrer com você, Dona G, ela insiste. Ela precisa servir de lição, sobre o mal que humanos podem fazer uns aos outros, mas principalmente sobre como é possível reconstruir-se das cinzas. Nos últimos 2 anos, comecei a gravar pequenos vídeos, com autorização especial da administração. Falo sobre minha vida, sobre o sistema prisional, sobre educação e redenção. A Aline os publica numa plataforma na internet, sempre protegendo minha identidade. Memórias de uma professora improvável, chamamos o projeto. As noites são para reflexão. Quando as luzes se apagam, gosto de ficar sentada junto à janela, observando as estrelas, conversando silenciosamente com Dário. Não como nos primeiros anos de prisão, quando eram diálogos carregados de culpa e dor. Agora são conversas tranquilas, onde conto a ele sobre meu dia, sobre os livros que li, sobre as pequenas alegrias que encontrei. Não tenho ilusões sobre o futuro. Com 72 anos e uma sentença perpétua, sei que morrerei nestas paredes. Mas não me entristece.
Aqui encontrei meu propósito, minha paz. Aqui transformei uma condenação em missão. Aqui, de forma improvável, construí uma vida que tem sentido. Quando as pessoas me perguntam se me arrependo do que fiz naquela cozinha em Gurupi, há tantas décadas, respondo com sinceridade: arrependo-me da dor, não da justiça. Se pudesse voltar no tempo, talvez buscasse outro caminho, denunciar ao invés de agir por conta própria. Mas naquela Gurupi dos anos 60, com aquelas circunstâncias, quem pode dizer o que teria acontecido? O que sei com certeza é que, de alguma forma misteriosa, a prisão me libertou. Entre estas paredes, encontrei uma liberdade que nunca conheci no mundo exterior. A liberdade de construir algo significativo, de ajudar outras mulheres, de encontrar beleza mesmo nos lugares mais improváveis. E quando olho para as estrelas, em minhas sessões noturnas no pátio, sinto uma conexão profunda com o universo. As mesmas estrelas que Dário e eu admirávamos da sombra da mangueira em Gurupi continuam lá, imutáveis em sua beleza distante. E de alguma forma isso me conforta. De alguma forma isso me faz sentir que tudo está exatamente como deveria estar. Meus queridos, que chegaram comigo até aqui, nesta jornada pelos cantos mais escuros e também mais luminosos da minha alma, tenho algumas palavras finais para compartilhar. Se você está passando por momentos de escuridão profunda, saiba que mesmo nas noites mais escuras, as estrelas continuam lá, mesmo que temporariamente invisíveis. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer circunstância, lembre-se, você tem o poder de transformar sua dor em propósito. Não é fácil. Não é rápido, mas é possível. Eu sou prova viva disso. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Se você conhece alguém que está sofrendo, estenda sua mão. Seja a professora Hortência, a Normélia, a irmã Zenaida ou a Aline na vida de alguém. Às vezes, um pequeno gesto, um livro, uma palavra gentil, um momento de escuta sincera, pode literalmente salvar uma vida, e busque ajuda onde estiver. Em cada canto do mundo existem pessoas e organizações dedicadas a proteger os mais vulneráveis. A dignidade humana é um direito universal, não importa onde você esteja. Nunca é tarde para buscar apoio. Nunca é tarde para recomeçar. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. Que nossa história não termina nos capítulos dolorosos, que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Antes de me despedir, quero fazer um pedido especial. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Cada inscrição é uma forma de garantir que histórias como a minha, histórias de superação, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, continuem sendo contadas. E me deixe nos comentários apenas uma palavra: estrelas. Essa palavra será nosso código secreto, uma forma de eu saber que você acompanhou minha jornada até o final, que entendeu que mesmo nas noites mais escuras, há luz lá em cima, nos guiando. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Obrigada por me ouvirem. Por permitirem que uma senhora de 72 anos, de dentro de uma prisão em Jataí, possa talvez tocar suas vidas de alguma forma. A cada noite, quando olhar para o céu, lembrarei de vocês.